você se sente? Como é não acreditar? No fundo, eu sinto um pouco de medo. Desde criança me falam que Deus castiga quem não acredita nele. Deus não castiga. Pelo contrário. Deus é amor. Ele não vai se vingar de você só porque não acredita nele. Mas devo confessar que aqueles que têm fé têm uma pequena vantagem em relação aos que não têm. Por quê? Porque quando você tem Deus na vida, quando o sente, tudo fica diferente. Desde os problemas até as alegrias. Tudo faz sentido. Cada momento, cada instante. Um entardecer, um amanhecer se tornam algo mais do que isso. Tudo passa a ter um sentido a mais do que as coisas aparentam. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para levar uma palestra do Centro Espírito Centelha Divina. A nossa irmã Ednória Peixinho que veio hoje nos trazer essa grandeza, que ela vai falar a respeito de Antônio Teles de Menezes, que é um dos fundadores da nossa Federação Espírita. Vamos ler um trecho do livro Filho de Deus, de Joana Edivaldo. Deus, o céu, refúgio. Deus é o teu amigo, perfeito, acessível e sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te a soluções. Jamais se canse, nunca se espere. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela intolerância ou pela rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala com todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos. É impossível de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento da sua necessidade. No entanto, nunca te constrange, obrigando-te a receber-lhe auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselho acessível, com claridade e sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos para que te poupe os destroços e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele prover todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e o valor. Assim, candidate-te à utilidade. Ele te abençoa, quer o busque ou não. Contudo, se te elevas em pensamentos,
sintonizando com as suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares neste amigo, certo, seguro e paternal que é Deus. Assim, meus queridos e amados irmãos, nesta noite nós temos aqui a nossa irmã Dinólia Peixinho, que vai falar sobre Teles de Menezes, e nós vamos então fazer a oração para ela começar a palestra. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Agora vamos ouvir a nossa querida irmã Dinólia Peixinho. Boa noite a todos, muita paz, tanto aqueles que estão frequentando o Centro Espírita que nós estamos homenageando hoje, o Centelha Divina, como aqueles outros que são os colaboradores, aqueles que contribuem para que esta casa possa cumprir a sua missão, as suas atividades, todas voltadas para o crescimento da pessoa humana. Então, nós hoje estamos muito imbuídos em divulgar cada vez mais os pioneiros responsáveis por trazer a doutrina espírita para o Brasil. E dentre esses pioneiros, nós elegemos Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele é oriundo de uma família muito antiga entre Portugal e Espanha. Nós temos referência desta família desde o ano 1400 por aí, até antes, onde nós ouvimos falar de uma rainha chamada Leonor Teles. E essa Leonor Teles cumpriu a sua missão dentro das circunstâncias da época, com todas as demandas decorrentes das intrigas e coisas que tais dos governos e dos reinados, que a gente já sabe como é que acontece. Dessa forma, Luiz Olímpio, ele é oriundo dessa família, e nós acompanhamos mais esta saga a partir de 1625. O que aconteceu em 1625? Veio para aqui uma esquadra comandada por Dom Fradique de Toledo Osório, com algumas naus. Estas naus tinham como comandante Diogo Teles de Menezes, Dom Antônio de Menezes, Francisco de Sá Menezes e seus filhos. Então, esta esquadra veio para a Bahia defender a costa da invasão holandesa. Imagine, em 1825, foi realmente um momento importante, porque o nascimento de Luiz Teles de Menezes aconteceu 200 anos depois dessa odisseia, desta invasão. Então, se pressupõe que ele, o Teles de Menezes, é oriundo desse pessoal que veio defender as terras da Bahia em 1625. Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes teve uma vida muito cheia de atividades, mas não mais com aquela origem nobre dos seus antecessores. Então, ele trabalhou muito, ele entrou naturalmente, né,
participou muito das coisas da época, entendeu? Artilharia, mas achou que não era aquilo que ele queria. Aí depois ele se formou em professor, ele aprendeu várias línguas, tanto português, se especializou em latim, se especializou no francês também, né? Estudou francês. Então, todas essas, castelhano também, e todos esses aprendizados que se pressupõe-se autodidata, de uma forma, foram facilitadores para que ele desenvolvesse as suas atividades decorrentes das necessidades da época. Então, ele foi professor primário, e começou como professor primário. Depois ele procurou emprego na biblioteca da Bahia, né? A Biblioteca Central. Ele pediu emprego nessa Biblioteca Central. Ele precisava desse emprego e se colocou à disposição para desenvolver as atividades de biblioteca, na época a biblioteca dos jesuítas, e ele trabalhou muito nessa biblioteca, antes como auxiliar, e depois ele foi promovido como oficial, segundo oficial da biblioteca. Tal era a disposição e a desenvoltura dele nessas atividades. Então, ele participou com outros companheiros da fundação da Época Literária. O que era a Época Literária? Era uma revista, um periódico científico, literário, histórico e de belas artes, que tinha como objetivo divulgar todas as atividades que aconteciam em Salvador e com parceiros muito significativos da sociedade baiana, como José Álvares do Amaral, Dr. Inácio José da Cunha, com apoio do Visconde de Pedra Branca, do Conselho do Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Então, essa revista literária era para divulgar as atividades que estavam acontecendo em níveis culturais, em níveis religiosos e em níveis do próprio estado, da própria província, né? E Luiz Olímpio começou a escrever nessa revista. E ele amava essa história. Foi aí que começou, na verdade, a sua atividade, a sua tendência para a escrita. Então, essa revista literária é como se fosse, assim, um elemento facilitador para que depois ele pudesse se descortinar naquilo que ele mais gostava, que era escrever. Então, ele se dedicou ao jornalismo desde essa época, de 1849, e amava o que fazia. Acontece que a revista não foi até o seu fim, não teve uma durabilidade significativa, e ele ficou inconformado porque a revista fechou, apesar de ter pessoas, colaboradores muito importantes na sociedade baiana, como o senhor José Joaquim Pinheiro de Vasconcelos, o Visconde de Montserrat, nascida em Salvador, e a senhora Adélia Fonseca. Gente, acreditem que eu procurei uma mulher nesse contexto dessa revista literária. Encontrei uma mulher que colaborava. Poeta, eu prefiro chamar poetisa, senhora Dona Adélia Fonseca. E ela escreveu para a revista, e ela escreveu também um livro dedicado, uma poesia dedicada à filha de Dom Pedro. Então, era uma poetisa considerada que, naquela época, as mulheres não tinham essa inserção inteira dentro do contexto social. E eu também quero parabenizar a Dona Adélia Fonseca por ter me premiado com esse conhecimento através do seu livro. O seu livro, importante, Ecos de Minha Alma. Coisa mesmo feminina, Ecos de Minha Alma. Ela escreveu a poesia dedicando à imperatriz Teresa Cristina. Então, ela colaborou também em almanaques de lembranças luso-brasileiras, gazetas de notícias e tal. Então, não era uma pessoa, entre aspas, comum dentro do contexto social da época, porque ela estava além do que era permitido às mulheres naquela época, naquele setor, né? De se projetar, de falar, de escrever e de ser aceita. Isso é que é importante. Não era só escrever, é ser aceita dentro do contexto de uma sociedade inteiramente patriarcal, uma sociedade inteiramente
desculpa a expressão machista, mas que era o contexto social. Mas ela quebrou esses liames que aprendiam ao passado para se projetar de uma forma positiva dentro do contexto social em que vivia. Então, é muito importante dizer isso, porque a gente sabe que escrever numa revista em 1849 não era uma coisa tão fácil assim. Porque a gente viu já em outras poetas, né, muito mais tarde, que já encontravam todas as dificuldades também para se projetar dentro do contexto social. Mas voltando aos apoiadores, nós tínhamos também outros muito importantes. Um dos importantes é o Dom Romualdo Antônio Seixas, Marquês de Santa Cruz, que era da Arquidiocese da Bahia. E ele também estava nessa revista literária, nessa revista da época literária. Então, por que eu estou citando ele? Porque ele era muito importante como companheiro de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que facilitou lá na frente, né, a questão de não dizer nada contra a vinda do Espiritismo para Salvador. Ele era da Arquidiocese da Bahia. Depois a gente vai ver porque eu estou levantando essa questão. Então, nessa revista, Luiz Olímpio escreveu uma novela chamada Os Dois Rivais, escreveu sobre a evolução do Brasil, escreveu sobre a Grécia, desde a sua origem, e acreditava que o Brasil ia ocupar um lugar muito importante na escala das nações. Ele tinha esse desejo e esse amor pelo Brasil, e escreveu como se fosse assim: o Brasil um dia será um país significativo no rol de todos os países existentes na América. Então, nesses objetivos, ele publicou ainda o artigo Lede, que era justamente essa abordagem sobre os conhecimentos. Não, gente, olha, naquela época, o pessoal tinha um conhecimento que eu fico invocada, sem Google, sem nada. Eles liam, já pensou saber a história da Grécia toda? E escrever um capítulo enorme sobre essa história? Então, a gente percebe que eram pessoas de valor, autodidatas, que se envolviam na cultura, né? E isso é muito significativo. Então, quando a revista acabou, ele ficou muito chateado, entre aspas, chateado sei o que estou dizendo, viu? Mas pelo desabafo que ele faz no discurso, a gente vê que realmente ele ficou abusado. Então, eu queria pedir desculpas a vocês para ler o discurso, para que eu não interprete o discurso. Vamos ver. Aí ele faz assim, em 1851. Infelizmente, na Bahia, e com profunda mágoa o dizemos, ainda um pouco atrasada em civilização. Não podem tais empresas, quer dizer, a época literária, encontrar um pleno apoio. Por quê? Porque as pessoas que colaboravam para a revista sair, deixaram de colaborar. Então a revista fechou, não tinha como, a sustentabilidade financeira acabou. Aí ele continua. E por que assim o fazem? Porque ocupados no cultivo da política, deslumbrados pelo futuro que ela lhes promete, entoalha-se-lhe árido e estéril o campo das letras, tanto mais quanto se julgam homens de primeira plana. E este autor não frequenta a roda a que tanto se ufanam eles de pertencer. Este foi o desabafo de Luiz Olímpio com o término da época literária. Mas ele passou a escrever também nos jornais, né, da imprensa leiga de Salvador, como Diário da Bahia, Jornal da Bahia, o Interesse Público, tudo isso, na minha imaginação, já se preparando para um futuro que nós vamos ver adiante. Então, nós estamos... em 1848, ele se casou cedo, aos 23 anos,
né? Eu já falei que ele, em 1850 ele pediu emprego na biblioteca. E então, essas coisas todas, gente, tem que ver que não são as coisas muito fáceis de acontecer para uma pessoa que não tinha uma inserção econômica confortável dentro da sociedade em que vivia. Em 1857, ele foi convidado para participar como sócio do Instituto Histórico da Bahia, fundado em 3 de maio de 1856. Atualmente, o Instituto Histórico chamado Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Quando acabou a questão do Império, eles mudaram o nome, reformaram muitas coisas e tal. Mas ele trabalhou nesse período do Império, inclusive ele recebeu Dom Pedro II uma vez que ele esteve por aqui, né? E então, no Instituto Histórico, ele também participou de muitas coisas e foi chamado como sócio por ser considerado um cidadão ornado de qualidades morais e científicas. O Instituto Histórico reconheceu que ele era uma pessoa, entre aspas, ornada de qualidades morais e científicas, porque para entrar como sócio do Instituto Histórico da Bahia, tinha que ser um cidadão de bem, né? Só que tinha um ônus, os sócios contribuíam, e eles dispensaram essa contribuição de Luiz Olímpio Telles de Menezes. Isso quer dizer para a gente o quê? Eles reconheciam que Luiz Olímpio não tinha condição de disponibilizar mensalmente uma quantia, como todos os outros sócios o faziam. Dispensou, e ele aceitou, e depois ele foi eleito na escala da diretoria, o tesoureiro, ocupou o cargo de tesoureiro, com uma diretoria composta por desembargador João Joaquim da Silva, primeiro vice-presidente João Antônio de Vasconcelos, e por aí vai, várias pessoas de reconhecimento pela sociedade, no sentido de serem esses bons, né, boas pessoas ornadas de uma moral ilibada, né, e de saber. E dentro desse pessoal estava doutor Agrário de Menezes, que era o orador do Instituto. Era uma pessoa de cultura, da área de teatro, e que depois a gente vai ver a inserção dele também nesse processo. Então, em 1865, ele, que tinha casado em 1848, ficou viúvo. E enfim, não sabemos nada de detalhes sobre essa questão da viuvez, só sabemos que ele tinha filhos já, e foi o motivo dele realmente ficar muito endividado, no sentido de construir a família, e agora ter que sustentar a família, né, sozinho. Então, com o falecimento da esposa, ele já estava envolvido no conhecimento da doutrina espírita. Você percebe, está aqui escrito, que nesse 1865, ela morreu em agosto, e em setembro ele funda o Grupo Familiar de Espiritismo. Veja só, antes de um mês, né, completos. Quer dizer, mesmo diante dessa situação, ele teve a coragem de continuar com seus ideais. E, junto com um grupo de valorosos companheiros, ele criou o Grupo Familiar de Espiritismo, que foi o primeiro centro espírita criado no Brasil, com estatuto, né? Devidamente organizado, não reconhecido, porque na época estava impossível reconhecer uma doutrina que não fosse a católica, como uma religião do Estado, né, a católica, e reconhecer uma outra religião que estava interferindo nas suas habilidades de divulgação, em termos da Igreja Católica. Então, com essa alegria que ele teve em fundar o centro, ele começou a divulgar, chamar pessoas que interagiam com ele, pessoas que estivessem inseridas no contexto, né, das leituras sobre essa nova doutrina que estava sendo divulgada.
Então, eles se reuniam para estudar todas as novidades que vinham de outros lugares, principalmente da Europa, que vinha da Europa, né? O Espiritismo nasceu na Europa, então vinha da Europa. E ele se reunia com esse pessoal todo, começou a estudar e fundou este grupo. Só que, com a fundação do grupo, ele achou que estava muito, como era grupo familiar, estava muito restrito, porque não era possível fazer um grupo que tivesse um espaço maior dentro do contexto, nem dinheiro eles tinham assim, para construir um espaço, e as dificuldades eram muito grandes, porque a religião católica era a religião do Estado, então os dois eram a dobradinha, só um só funcionava se o outro concordasse e vice-versa. Então, isso era uma dificuldade para eles fazerem alguma coisa que fosse monumental, né? Então, até hoje, eu não encontrei exatamente o endereço onde funcionava o grupo familiar de espiritismo. Uma pena, né? A gente não sabe onde, porque eram grupos que aconteciam, depois foram se multiplicando em lares, né? Então, eram pequenos, porque não podiam nem se revelar. Os que eram empregados no Estado, eles não podiam se revelar que estavam em outra religião. Então, era muito, muito forte isso aí, sem nenhuma condenação, nenhum julgamento à Igreja Católica. Não é isso, estou apenas falando de fatos, né, que a gente encontrou escritos, que depois, se alguém quiser, a gente pode mostrar as referências. Então, esse grupo familiar, ele chegou, pois e agora? Eu estou com esse conhecimento todo, que ele já tinha, né, recebido materiais do Rio de Janeiro, que tinha um professor muito importante no Rio de Janeiro, que era francês, e que estudava espiritismo, e que mandava para ele todas as coisas que ele recebia de Paris, atualizando o Luiz Olímpio, das coisas que aconteciam em nível do conhecimento espírita. Então, ele lançou um opúsculo, o Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espirítica. Era o termo que ele fazia. Então, ele lançou este opúsculo e foi um processo muito importante na vida dele, porque depois de lançar esse opúsculo contendo todos os conhecimentos que ele sabia, aliás, tirando itens do Livro dos Espíritos, que ele traduzia, né, porque o pessoal não sabia francês, então ele não sabia francês, agora como é que o pessoal vai conhecer a doutrina espírita? Ele queria divulgar, então ele pegou, traduziu algumas coisas do Livro dos Espíritos, colocou nesse opúsculo, né, e publicou, pagou e divulgou pela redondeza. Inclusive, ele foi até para Cachoeira, ele formou um grupo de estudo em Cachoeira. Olha que coisa interessante. Então, quando a igreja soube, meus amigos, a igreja escreveu também um opúsculo, né? E falando sobre os erros perniciosos do espiritismo. Que essa carta que ele manda para todas as paróquias, prevenindo os seus seguidores para não seguirem aquilo que estava escrito, porque era contrário às instruções da Igreja Católica. Então, isso causou uma celeuma muito grande, a igreja se rebelou de verdade, passou a criticar mesmo o espiritismo, inclusive uma revista que tinha em Salvador começou a colocar sarjes pejorativas, e uma delas aparecem os desenhos de Luiz Olímpio, o rostinho de Luiz Olímpio com asas de morcego, né? E uma pessoa na frente e ele dando passe na pessoa, entre a pessoa sentada, e várias outras pessoas apontando assim. Eram, assim, imagens muito fortes, criticando o trabalho de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, esse desrespeito, embora já tivesse um artigo na Constituição do Império, que todas as religiões eram assim, ninguém podia
condenar as outras religiões que, por certo, surgiriam dentro do contexto social. Mas, mesmo assim, eles não aceitaram. E foi, assim, muito, muito complicado, muito complicada a vida de Luiz Olímpio a partir deste episódio, porque ele estava divulgando o espiritismo e a coisa que eles não aceitavam. Como? Achava que não era pertinente. A igreja se tornou muito ameaçada, de fato, né? E eu acho natural que tenha se sentido mesmo ameaçada, né? Porque, repara, a pessoa está lá sozinha, liderando tudo, não sei o quê, e depois aparece uma doutrina que vai puxar o seu tapete, desculpa a expressão, mas ele reagiu naturalmente, né? Eu compreendo isso perfeitamente. Então, ele escreveu isso aí, seu livro, e aí saiu esse documento chamado de Pastoral, e na Pastoral, eles de fato falaram coisas assim impressionantes sobre essa questão contida no livro de introdução à filosofia espiritualista, e que realmente comoveu a sociedade. E, por certo, os preconceitos aumentaram. Mas ele não ficou parado, não. O que foi que ele fez? Ele publicou uma carta para o arcebispo primaz do Brasil, o Dom Manuel Joaquim da Silveira, metropolitano e primaz do Brasil. Escreveu uma carta que é um livrinho, viu? É um livro também. As cartas antigamente, meu Deus do céu, antigamente. Um livro. O que é que continha nesse livro? Todas as explicações dos itens exarados no livrinho anterior, explicando tudo, e ainda explicando coisas da Bíblia que retratavam aparição de espírito, fala de espírito e tal, a relação do mundo espiritual com o mundo carnal, e mostrando na Bíblia, e mostrando também nos evangelhos. Então, a gente vê que Luiz Olímpio tinha um profundo conhecimento da Bíblia e do evangelho, e pegou todos os fatos que lembravam, né, que estavam lá, lembravam a questão da manifestação dos espíritos, e a vida que segue depois da morte. Então, explicou com maior lucidez e carinho. Hora nenhuma ele reclama da pastoral. Não reclamou. A carta é assim, de uma lucidez, de uma landeza, de uma claridade mesmo de pensamento que ele expressou. E no fim da carta ainda diz: beijo as mãos da autoridade, né, maior da igreja, porque ele mesmo se declarou católico de nascimento e de crença, porque todos eram. E eu penso que ele compreendia a doutrina espírita como se fosse assim, que poderia subsidiar várias religiões. Entende? Com esse conhecimento, científico da prova da existência da alma. Então, ele achava que era um auxílio para todos. Então, na cabeça dele, eu que estou deduzindo isso, não passava que ele iria competir com a religião católica. Acontece que, com essa reação forte da igreja, com essa reação muito desagradável da igreja, acabou reforçando o espiritismo como religião, e não apenas como um aspecto religioso. Porque nós sabemos que o espiritismo tem 3 aspectos: científico, filosófico e religioso, que são as consequências morais, né? Então, o arcebispo diz, ele é eminentemente religioso, então, uma religião que não é da religião do Estado, ele é contra o Estado. Então, colocou logo o espiritismo contra o Estado, contra a província, né? Contra a governança. E aí, então, surgiu esse litígio, né, que veio trazer para Luiz Olímpio muitos dissabores. De qualquer sorte, depois dessa carta, gente,
o secretário do arcebispo conversou com ele e fez, nós não vamos escrever, o arcebispo não vai responder. Como é que o arcebispo vai responder uma carta a esse senhor? Como se dissesse assim, quem é Luiz Olímpio? Né? Então, comparando o Luiz Olímpio com... Não, nós não vamos responder, quem vai responder sou eu. Aí o secretário, que ele se achava que era menor do que, e era, né? Estatutariamente menor do que o arcebispo, ele escreveu a carta muito forte, realmente falando do espiritismo, retratando o Luiz Olímpio, então, da maneira totalmente diferente com a carta que Luiz Olímpio tinha feito para o arcebispo, mas uma carta assim, contundente mesmo, com os pensamentos dele, com as chateações, achando que realmente essa doutrina não combinava com o catolicismo, enfim. Aí Luiz Olímpio caiu em 1960 e 1867, Luiz Olímpio ficou quieto, aí sabe o que ele fez? Publicou, ele já tinha publicado 1000 cópias, eu acho, publicou a segunda edição da carta, com algumas mudanças. Mas eu achei isso fantástico. Não fez nada de novo, publicou de novo. Ai, já imagine, né? Aí ele distribuiu para vários lugares, todos os estados do Brasil, para estados fora, países fora do nosso. Enfim, ele tinha uma inserção, né? De comunicação, porque essas pessoas eram sócio da Sociedade de Magnetismo da Itália, então ele tinha uma inserção dentro do contexto e ele mandou para vários lugares. Bom, em função disso, ele fez, bom, e agora? Como é que nós vamos difundir cada vez mais o espiritismo? Aí convidou os amigos, que já eram do grupo também, do grupo familiar, e então disse, olha, nós vamos formar um Grêmio de Estudos Espíritos da Bahia. Né? Então, para estudar o espiritismo, para pesquisar as coisas, pesquisar as manifestações, então tinha várias coisas importantes para fazer, ele convidou justamente as pessoas que estavam inseridas no contexto do estudo. Mas aí ele pensou, e nós aqui nesse grupo pequeno, vamos estudar. E as pessoas da comunidade, como é que elas vão conhecer o espiritismo? Aí teve a ideia. Aí, no dia desse Grêmio de Estudos Espíriticos da Bahia, ele fez um discurso e disse que estavam reunidos com muita alegria, ali e tal, e começou a conversar, mas ele falou da ansiedade dele e da vontade de divulgar o espiritismo para todas as pessoas, não apenas para o grupo familiar, não apenas para um grupo fechado, mas para todas as pessoas da Bahia e do Brasil. E ele diz assim, vou pedir de novo para ler um pedacinho, viu, gente? A nós, que nos achamos hoje reunidos, constituindo naturalmente o grupo de estudos espíriticos da Bahia, e a quem uma certa vocação, o alto, cometeu o empenho dessa árdua missão, árdua e até espinhosa, sim, mas irradiante de bem fundadas esperanças, incube pelos meios que de mister serem, a linguagem dele, viu, gente, oportunamente empregados, propagar essa crença regeneradora e cristã, fazendo-a chegar indistintamente a todos os homens. Era esse o desejo, que a doutrina espírita chegasse indistintamente a todos os homens. E a ideia, ele passa a ideia, então, que teve para cumprir isso aí. O meio material que a providência sabiamente nos oferece para levar rapidamente a palavra da verdade à inteligência e ao coração de todos os homens é a imprensa. Ele passou isso para os companheiros, né? Todos reunidos. De há muito era por nós sentida a necessidade de possuir-se uma publicação regular para a consecução desse fim, preenchendo as condições necessárias à propagação da salutar crença espírita. Os elementos estavam lançados. E esta é a ocasião mais azada para invocar o vosso concurso e o vosso apoio para a execução
e próspero resultado deste empenho. Aí lá vem o que ele queria realmente. Acaba, porém, de chegar este papel da Europa, e sendo para mim só um sacrifício insuperável o pagamento de sua respectiva importância, bem que não seja excedente a 400 mil réis, sacrifício que, de bom grado, não me pouparia acrescentar a outros já por mim feitos, e que bem conheceis, se não fosse ele superior ao alcance de minhas forças presentes. Venho pedir o vosso auxílio para o desempenho desse dever que confiadamente contraí. Olha, ele faz o discurso, explica o objetivo e depois faz o pedido. Algo mais curioso é que a dívida já estava feita e ele pede ajuda. Olha que coisa, né? Então, ele estrategicamente fez o trabalho e, felizmente, os companheiros atenderam. E ele conseguiu 326, era réis, gente? 1.000 réis, com os companheiros. Eu vou dizer aqui, pode ser tem algum parente por aí desse pessoal, através do sobrenome. Doutor José Carneiro de Campos, doutor Inácio José da Cunha, professor José Francisco Lopes, professor Aureliano Henrique Tosta, advogado Manuel Corrêa Garcia, farmacêuticos José Pena e José Martins dos Santos Pena. Então, conseguiu, cada um deu um tanto, e ao todo somaram 326 mil réis. Os outros restantes, provavelmente, Luiz Olímpio complementou. Né? Então, isso foi em 9 de março. Né, gente? Acho que sim, em 9 de março. Aí, quando foi? Em julho, aparece o primeiro periódico espírita em língua portuguesa, chamado O Eco de Além-Túmulo, Monitor do Espiritismo do Brasil. Então, ele já tinha em mente isso aí, que em março, abril, maio, junho, não dava para construir um documento desse. E a gente viu no documento do Ceará, que antes de sair o Eco de Além-Túmulo, já tinha saído a divulgação que ia acontecer. Olha que coisa importante, ele já estava até divulgando, porque ele tinha fé nos companheiros que estavam com eles no processo. Então, ele mandou esse material, veja bem, gente, circulou pelo Brasil todo, né, pela Bahia, e ainda ele mandou para Londres, Lyon, Paris, Madrid, Sevilha, Nova York, Barcelona e Bolonha. Veja que a coisa foi assim, bem planejada. E aqui diz que ele apenas depois, bom, ele divulgou, disse dos objetivos do Além-Túmulo, do objetivo do jornal, explicou tudo direitinho, uma coisa assim que ele não tinha formação de jornalista, na época ninguém tinha, mas a formação dele era muito autodidata. E o importante é que ele mandou também para Paris, e a Revista Espírita registrou o aparecimento dele com muita galardia. E ainda diz, mandou multiplicar o Eco de Além-Túmulo para distribuir com os seus circunstantes, com as pessoas que participavam, que assinavam a Revista Espírita. Não é? Então, ele diz assim, o que recebeu, o secretário recebeu, era preciso, com efeito, grande coragem, a coragem de opinião, para fundar num país refratário como o Brasil. Então, eles conheciam, então, o Brasil, sabia que era refratário. Um órgão destinado a popularizar os nossos ensinos, a clareza e a concisão do estilo, a elevação dos sentimentos ali expressos, são para nós uma garantia do êxito dessa publicação. A gente sabe, porém, que o Eco de Além-Túmulo durou 2 anos. Né? E eles não conseguiram realmente tal encaminhamento para as questões, né? Que, na verdade, até a sua fundação,
para construir, para divulgar o Eco dela em Túmulo, foi preciso fazer o que a gente chama hoje na gíria de vaquinha, não é? Então, a vaquinha já vem de lá, né, gente? Olha aí, ó, nada novo. Então, essa contribuição não deve ter permanecido por muito tempo, né? E ele começou, mas fez várias edições, algumas edições durante os 2 anos. Depois ele faz um discurso, né? Lamentando não ter condição de manter o Eco, mas, de qualquer maneira, só ter a ousadia de lançar na Bahia, com todas as opiniões contrárias, né, de uma sociedade eminentemente católica, só essa ousadia, eu penso, que já é a grande capacidade de personalidade de Luiz Olímpio Telles de Menezes e seus companheiros. A gente sabe que, na verdade, tem vários companheiros, mas, de repente, quem levanta a bandeira, carrega a bandeira, né, gente? Então, ele realmente teve essa disposição, ele diz aqui, diante de todos os atritos e confusões e tal. Adiante, Luiz Olímpio faz uma revelação muito significativa, que enquanto, gente, isso é para todos nós, enquanto as coisas contrárias, os diatribes, as confusões, como é que diz, as surras que ele tomava psiquicamente da sociedade, isso aí para ele era tranquilo, não tinha problema nenhum. Mas quando a inveja ou coisas parecidas surgia dos próprios companheiros, para ele era uma dor muito intensa. E ele começou a pensar como prosseguir. Mas ele não desanimou por isso, não. Porque essas coisas, ele conta o que sofreu, né? Então, em 1871, ele pegou o grupo original, né? Do Grupo Familiar de Espiritismo, as pessoas e outras pessoas que foram se achegando, e fez um requerimento ao vice-presidente da província, Dr. Francisco José da Rocha, solicitando a aprovação dos estatutos da Sociedade Espíritica Brasileira. Essa sociedade era, basicamente, a migração do Grupo Familiar de Espiritismo, porque o estatuto ele nem mandou para ser aprovado, mas agora ele achava que tinha que ser aprovado a instituição espírita para que fosse reconhecida pela sociedade, né? E até hoje a gente faz isso, né? Tem uma instituição, você quer ficar organizada, você tem que fazer um estatuto, você tem que aprovar o estatuto pelos órgãos competentes, tem que ser aceita por uma instituição filantrópica, enfim, tudo isso a gente faz ainda hoje, e ele queria fazer lá. Só que ele mandou esse pedido, e esse pedido, apesar de ser avaliado pelo órgão do Estado, e ele aceitar, mas só que ele não podia aceitar sozinho. Ele tinha que aceitar junto com o órgão máximo da igreja. E o órgão máximo da igreja disse não. Dizendo que ele dizia que o espiritismo era a instituição, ele ia fazer caridade, ia fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, mas era eminentemente uma religião mesmo, uma religião que ia competir com o Estado. Ele faz aquele discurso e tal, e não aprovou. Aí, Luiz Olímpio voltou, mas não desanimou, não. Aí, em 1973, ele faz outro estatuto, quer dizer, ajeita daqui, ajeita algumas cláusulas acolá, achando que se colocasse isso, a aceitação seria melhor, aí mudou algumas cláusulas, em 1873, desculpem, já com outro nome, em vez de ser Sociedade Espíritica, colocou Associação Espíritica Brasileira. Era a mesma coisa, só mudou o nome e pediu para ser aprovado. Aí, quando ele botou uma cláusula muito significativa, né, falando da questão de servir, a caridade, a tolerância, não sei o quê e tal, coisa muito mais humanista, digamos assim, e foi aceito, gente. Então, a primeira instituição reconhecida pelo Estado do Brasil
na instituição do Brasil, reconhecido em 1873. Foi a Associação Espirítica Brasileira. Veja que persistência este Luiz Olímpio Teles de Menezes tinha. Aí para ele foi assim, ó, missão cumprida. Missão cumprida. Porque ele queria deixar no Brasil uma instituição que não fosse uma instituição relegada, desconhecida, né? Ele queria que fosse realmente reconhecida pelo Estado, que tivesse o documento, o Estado aceitou a existência, o funcionamento da Associação Espirítica Brasileira. Acontece que a instituição, com os seus membros, não conseguiu prevalecer com o seu funcionamento. E Luiz Olímpio, então, anuncia, em 1874, a necessidade de sua mudança para o Rio de Janeiro. E ele foi embora daqui de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Então, nesse período, Teles, lá em 1879, ele saiu daqui em 1875, eu acho, e em 79, ele começa a participar daquilo que ele já fazia aqui, na Assembleia Constituinte do Estado, na Assembleia da Província, desculpe, na Assembleia da Província do Estado aqui de Salvador, da Bahia, na verdade, e ele foi trabalhar também lá, fazendo o seu trabalho autodidata, que já tinha feito, em taquigrafia do Senado do Império. Olha, ele saiu daqui e lá foi trabalhar no Senado do Império, porque ele conhecia muita gente aí do Rio de Janeiro e tal, inclusive a família dele também, que também tinha muitos Teles de Menezes lá no Rio de Janeiro. Acontece que, quando Luiz Olímpio pediu para trabalhar na biblioteca, que ele começou a trabalhar na biblioteca, ele também depois foi trabalhar na Assembleia Legislativa da província, e nessa área também de estenografia, né? E na biblioteca deram para ele uma formação, uma capacitação no Rio de Janeiro, e ele foi lá e fez a capacitação, acho que de um ano, algum tempo lá ele passou no Rio, saiu daquela ideia, daquela coisa só do autodidatismo, e foi se capacitar no Rio de Janeiro. A biblioteca assumiu isso, o órgão da província também, da Assembleia também assumiu, no caso, patrocinou a saída dele lá, ele continuou ganhando seus proventos, como se estivesse trabalhando aqui. Isso até causou uma crítica que eu vi num livro sobre a biblioteca aqui, da Biblioteca Central. Ele escreveu um livro e falou até dessa ida dele, né? Que saiu da biblioteca e foi para o Rio, e ele começou ganhando. Eu acho isso que é uma coisa que até hoje acontece, a pessoa quer o seu funcionário mais capacitado, então vai, promove e patrocina isso. Ela jogou a pessoa, com muito respeito que eu tenho, mas ela está aí, da ideia dela, é a opinião dela, e que eu achei assim, como se fosse uma condenação, um julgamento em relação, porque ele foi para lá, se capacitou, voltou para aqui para trabalhar na verdade, mas mesmo assim ela achou que não devia ter sido assim. Mas tudo bem, eu compreendo e tal, só quero dizer que ele foi se capacitar e voltou capacitado. E quando ele voltou para o Rio, já teve a sua função lá, na Corporação de Taquigrafia do Rio, do Senado do Império. E depois ele publica um manual de estenografia brasiliense. E esse manual foi elogiado por muitas pessoas que receberam esse livro. Ele faz homenagem a uma personalidade aqui de Salvador, no prefácio. Então, ele foi para lá, mas continuou, né, com seus vínculos. E acontece que alguma coisa que a gente precisa procurar, que ainda está meio nublado, né, não consegui, por minha capacidade mesmo, nenhum documento que me mostrasse como é que foi a relação de Luiz Olímpio, no Rio de Janeiro, com o movimento espírita. Eu não conheço. Por favor, quem conhecer,
Compartilha comigo, compartilha com a Federação Espírita do Estado da Bahia, para que a gente possa complementar essa biografia de Luiz Olímpio, que a gente tem tanto respeito por esse senhor. E fez coisas que devem ser consideradas por todos os brasileiros. Então, chegando lá, em 1893, ele adoeceu e desencarnou, e em extrema pobreza, diz lá no Reformador, que fez uma biografia sobre ele, e foi também elogiado por muita gente, tal, que conhecia a personalidade dele, mas eu acho que ele cumpriu a função que ele tinha enquanto assumida no mundo espiritual, de ser o divulgador das ideias espíritas no Brasil. Muita paz, e nós esperamos que todos tenhamos essa mesma garra na divulgação e difusão da doutrina espírita em nossa terra. Queremos agradecer a nossa irmã pela bela palestra que ela nos trouxe, querendo que outras vezes ela esteja aqui sempre para nos iluminar com seus conhecimentos, assim como ela nos trouxe a notícia desse grande ser para o nosso crescimento e nosso aprimoramento. Nós aguardamos outras vezes. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus continue te iluminando, te dando essa força para que você, como membro da Federação Espírita do Estado da Bahia, possa, como faz, auxiliar todos os centros espíritas para essa grande jornada que nós temos a desempenhar. Fico muito grato em estar bem ligado a esta federação e a ter em meu caminho Ednólia Peixinho, André Peixinho, Luciano Crispim e outros amigos que sempre estão conosco. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe.